Lembrei-me do teu grande amor, ele extravasa em mim, causando fervor. Minha mocidade vai algum dia terminar, enquanto houver força em mim, meu amanhã será linda recordação. Aprende olhando Salomão, te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor, te amo, com obras, com fé. Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor, te amo.
de uma cidade chamada Jericó. Não recuo, tenho fé pra prosseguir. Se eu clamar, Jericó vai cair. As portas da cidade já estão fechadas. E nesse momento que eu estou aqui, o meu passado causa medo no inimigo, pois não morri, eu sobrevivi. Onde muitos morreram, eu sobrevivi. Onde tantos desistiram, Deus me fez seguir. Nem os muros ou exército vão impedir. Jericó na minha frente vai cair. Vencerei batalha sempre com meu Deus. Verei a linda terra Ele me prometeu. Jericó já é passado, eu venci. Mais uma vez eu sobrevivi. Meu Pai, agradecemos também neste momento porque o Senhor nos ocasionou, nos chamou para esta grande obra tão preciosa, fazer parte do Teu reino aqui neste mundo. E é neste momento, Deus, que nós entendemos que o Senhor chamou o Teu servo, irmão Levi, para esse ministério da palavra, meu Pai. E nós neste momento estendemos as mãos, entendendo que o mesmo que chamou é o mesmo também que capacita. E nós neste momento suplicamos ao Senhor, e o Teu Santo Espírito esteja iluminando e capacitando o Teu servo para este ministério, Deus. Que neste momento o Senhor possa estar dando a ele sabedoria, discernimento dos altos céus, para que ele possa tomar decisões, e que ele possa neste momento fazer o ministério segundo a Tua vontade, o Teu querer, e para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Eu entrego o Teu filho nas mãos do Senhor, meu Pai. Ele possa ser um instrumento em Tuas mãos, nesta localidade, Deus, anunciando o quanto o Senhor é bom, anunciando o que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário. Eu quero pedir neste momento que o Senhor possa também estar, neste momento, abençoando, Deus, a sua esposa, Deus, que estará junto com ele nesse ministério, Deus. Abençoa ela, Deus. Dê saúde ao Teu servo, Deus. Sabemos que no ministério muitas vezes o inimigo vai levantar contra, para tentar nos derrotar. Mas em nome de Jesus Cristo, Pai, Tu possa dar força ao Teu servo. Entendemos que em momento nenhum o Senhor nos abandona, meu Pai. Em todos os momentos o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve, Deus, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Que o Senhor possa estar com o Teu servo em todos os momentos, abençoando e usando para a glória do Teu santo nome, meu Pai. E neste momento nós estendemos as mãos sobre a vida dele, da sua esposa, do seu ministério, suplicando a Tua bênção, suplicando a Tua proteção e, acima de tudo, usa o Teu servo para a glória do Teu santo nome. Nós oramos agradecido no santo nome de Jesus Cristo de sempre. Amém. Entendimento e prática diferente do contexto eclesiológico seguido pela denominação batista, conforme a Convenção Batista Brasileira, comprometo-me a exonerar-me espontaneamente do pastorado que estiver exercendo ou da função denominacional, sem nenhuma tentativa de aliciamento dos membros da Igreja, nem tampouco impedir que estes irmãos recorram à Convenção Batista Brasileira ou Fluminense para as devidas orientações. Nessa oportunidade, declaro para todos os fins e efeitos de direito que aceito todas as condições estabelecidas no presente termo, comprometendo-me, obrigando-me a honrá-lo em todos os aspectos, perante o Deus eterno e a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e perante a Convenção Batista Brasileira e Fluminense, autorizando a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção Fluminense, em qualquer tempo, a tomar todas as medidas legais cabíveis para o cumprimento do presente termo, que assino, por ser expressão inequívoca da verdade, mediante a fé depositada no Senhor Jesus Cristo, assino o presente termo de fidelidade doutrinária. De Deus. E eu quero convidá-los a abrirem a sua Bíblia, se for preciso acessá-la aí, né? Pode colocar,
em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. Depois, 1 Samuel, capítulo 9, a partir do verso 1. Dois textos da palavra do Senhor. Eu quero convidá-los à sua leitura. À medida em que os irmãos forem achando, eu os convido a se colocarem em pé, e assim faremos a leitura da palavra do Senhor. Homem de profunda piedade e discernimento espiritual, inteiramente dedicado à realização dos propósitos de Deus referentes a Israel. Foi chamado para guiar a Israel em algumas das maiores crises de sua história. Analisando a vida de Samuel, mesmo Adalberto, ele menciona alguns traços para compor o perfil de um homem de Deus. E ele vai dizer que este perfil do homem de Deus consiste de chamada, preparo, trabalho, fé, transparência e amor. E ele diz mais: se o homem aceita o desafio da chamada, adquire o preparo necessário e se dedica ao trabalho com fé, transparência e amor, com certeza Deus vai atuar grandemente no seu ministério, e é aí que ele vai ter que demonstrar toda a sua humildade, que é o complemento desse perfil do homem de Deus. Já Danilo Figueira, ele diz o seguinte: ser reconhecido no íntimo das pessoas como homem de Deus, essa deveria ser a grande aspiração de todo líder. Mais do que títulos ou qualquer outro tipo de honra, sermos identificados por nossa fidelidade a Ele, a Deus. Isso é o máximo para a nossa vida. Olhando então para a vida, a história vivida por Eliseu e também Samuel, podemos refletir o quão importante é o ministério pastoral, tendo em vista que o pastor é o homem de Deus. Este homem de Deus há de ter então algumas características que dão formas ao seu chamado. É muito importante a compreensão de que o obreiro, o pastor, ele não é um funcionário, ele não é um serviçal, ele não é um empregado ou qualquer outra coisa parecida, mas ele é chamado, ele é vocacionado e ele tem que se preparar adequadamente para exercer um ministério que Deus lhe imputa, Deus coloca e impõe sobre ele. Essa pergunta: quando você olha para o seu pastor, você enxerga nele um homem de Deus? Se isso não está acontecendo, é porque alguma coisa está errada. A sociedade, em sua grande maioria, não reconhece o ministério profético que o pastor exerce, não vê como um homem de Deus. É triste, muito triste o momento de incredulidade que nós estamos vivendo lá fora. As pessoas zombam descaradamente daqueles que carregam consigo o título de pastor. A nossa função não é profissão, a nossa função está hoje desmerecida, desprestigiada por tanta
tanta lambança que a gente vê aí. Às vezes a gente passa numa rua e aí a gente encontra ali as coisas mais terríveis, e na frente a gente encontra lá uma outra igreja. O vosso pastor é o homem de Deus aqui neste lugar, incumbido por ele de vos transmitir os ensinos de sua palavra, e ele precisa ser respeitado como tal. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério, tanto para a igreja quanto para o pastor. Não é admissível, entretanto, que a igreja de Cristo não reconheça e não valorize o ministério pastoral. Ela precisa enxergar em seu pastor o homem de Deus. Pode ser que o mundo lá fora não nos conheça como tais, mas a igreja precisa nos conhecer como homens de Deus. A visão da mulher sunamita e do moço acompanhante de Saul deve também ser a visão de cada crente. Aquela mulher sabiamente convidou o seu marido a preparar um ambiente aconchegante para que Eliseu, ao chegar ali, ele tivesse tudo o que ele precisava para desincumbir-se do seu ministério. A igreja está recebendo o seu pastor e a ideia é exatamente esta: a igreja precisa dar todas as condições para que o pastor possa exercer o seu ministério. Deus abençoe a igreja nesse novo desafio, que Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém. Nada me separa deste amor, nada vai tirar Jesus de mim. Todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Jesus até o fim. Sei que muito vou me alegrar por ter este caminho a seguir. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Confesso que eu não vou deixar, e que nada vai tirar este amor que existe em mim. Eu andava pelas ruas da cidade, procurando esta tal felicidade. Seus bares eu vivia, procurando alegria, mas só encontrei maldade. E quando tudo ia chegando ao fim, no meu caminho brilha uma luz. E eu que era ovelha perdida, hoje tenho nova vida, caminhando com Jesus. E eu que era ovelha perdida,
Henrique Dias da Fonseca, brasileiro, casado, portador da identidade expedido pelo Detran em 2005, CPF, residente na rua Antônio Cardoso, sem número, Boa Ventura, Itaperuna, Rio de Janeiro. Assumo meu pastorado e a presidência da Igreja Batista em Serrinha, Bom Jesus, Itabapuana, Rio de Janeiro. E prometo depender de Deus, da graça de Jesus Cristo e do poder do seu Espírito para exercício do meu ministério e direção desta igreja. Aceitar a Bíblia Sagrada como a única regra de fé e conduta e repositório da verdade que hei de pregar, ensinar e compartilhar em meu ministério. Aceitar como fiel as Sagradas Escrituras, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Aceitar, cumprir e fazer cumprir o Estatuto da Igreja Batista em Serrinha e suas normas administrativas. Dedicar-me à pregação e ao ensino da Palavra de Deus todos os dias do meu pastorado, alimentando-me e alimentando o meu povo com as sagradas letras, interpretadas à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Se um dia, e por desventura, descrer da Palavra de Deus e das doutrinas da nossa fé, deixar o ministério e em paz a Igreja de Jesus Cristo, cuidar da vida espiritual e o adequado sustento da minha família, de modo que não seja repróbrio perante a igreja que venha e ensinar e pregar. Serrinha, Bom Jesus, Itabapuana, Rio de Janeiro, 15 de abril.